nome é Daniela Ianzi, sou coordenadora do projeto Vibrar Parkinson. Estou aproveitando aqui a nossa participação no 27º Congresso Brasileiro de Neurologia para entrevistar alguns médicos. E a oportunidade de conversar um pouquinho com a doutora Vandercy Borges, que é médica neurologista do setor de transtornos de movimentos da Unifesp e professora afiliada doutora da disciplina de neurologia da Unifesp e titular da Academia Brasileira de Neurologia. Doutora, você poderia falar um pouco para a gente sobre sintomas não motores mais comuns na doença de Parkinson? Obrigada, Daniela. Em relação aos sintomas não motores, eles são muito comuns na doença de Parkinson. Esse conhecimento cada vez mais a respeito desses sintomas. E a gente tem alguns sintomas que até precedem os sintomas motores, que é a constipação, ou seja, prisão de ventre, tá? A diminuição do olfato, que nós denominamos como hiposmia, podem preceder os sintomas. Algumas alterações do sono também podem preceder os sintomas motores. Entre essas alterações do sono, nós temos a insônia, que a gente chama também de transtorno comportamental do sono REM. O que é o transtorno comportamental do sono REM? O que a gente chama de sono REM é aquele sono que você está dormindo, quietinho, sonhando, e você não se mexe. E algumas pessoas apresentam uma alteração nesse sono que levantar, falar, ficar agressivo, querer levantar, querer bater. Como se fosse um sonho vívido. Um sonho vívido, como se a pessoa estivesse vivenciando um sonho. Então, isso que a gente chama de transtorno comportamental do sono. Alguns pacientes podem apresentar isso precedendo a doença ou depois que já começaram os sintomas motores. Tá? Além desses sintomas, nós temos os quadros depressivos, tá? Que é muito frequente na doença de Parkinson. Talvez seja um dos sintomas não motores mais frequentes. Ele também pode preceder o início dos sintomas motores ou aparecer depois que as manifestações motoras já estejam bem definidas. A ansiedade, geralmente, o paciente parkinsoniano, ele é muito ansioso, tá? Principalmente com relação à medicação, né? Sim, que a medicação vai terminar o efeito, né? Também ser um outro sintoma. Além disso, existem outros sintomas, como a sudorese, a oleosidade da pele, que ocorre principalmente na região da face e na região superior do tronco, às vezes formando até uma seborreiazinha próxima ao cabelo. Outra alteração que pode acontecer é que a gente chama de ictura, a pessoa tem um aumento da vontade de ir ao banheiro, então levantar à noite várias vezes para ir ao banheiro. Isso acontece principalmente nos pacientes mais idosos, né, que já é um comprometimento da propriedade, mas também os pacientes com Parkinson também podem apresentar esse aumento Então, muito obrigada, doutora, pela sua participação. Foi um prazer conversar com a senhora. Um privilégio, né, de estar aqui. Eu queria só falar mais uma coisa. Posso falar, né? Que eu acabei de vocês é a perda de peso. Alguns pacientes perdem peso durante a evolução da doença. Isso é uma coisa que tem que ser bem orientada. Então essa perda de peso, ela pode ser um sintoma e não está relacionada com efeitos colaterais da medicação? Não está. É um sintoma que a gente vê. E às vezes, aqueles pacientes que apresentam muitas sinesias, isso pode estar relacionado. Mas a gente observa, você pode ver que a maioria dos pacientes parkinsonianos, eles são mais esbeltos. Então, alguma coisa boa tem, né? Então tá, doutora, muito obrigada pela sua participação. E a gente agradece também o espaço cedido pelo Laboratório CD para a gravação desse vídeo.